O sol nascia devagar sobre a fazenda em Goiânia, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da casa onde Leonardo cresceu. Aos 61 anos, o cantor sertanejo caminhava pelos corredores da propriedade familiar, seus passos ecoando no silêncio matinal. Havia algo diferente naquela manhã de outubro, um peso no peito que carregava há exatos 20 anos. Pai, o senhor acha que eu deveria contar? Leonardo perguntou, parando diante do retrato de seu falecido pai na parede da sala principal. A foto mostrava um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho na roça, que sempre dizia aos filhos: "A verdade pode doer, mas a mentira mata por dentro." Sua esposa, Liz, entrou na sala segurando 2 xícaras de café fumegante. Ela conhecia aquele olhar distante, o mesmo que aparecia sempre que Leonardo pensava em Leandro, seu irmão mais novo. "Você está pensando nele de novo, não é?" Liz se aproximou, oferecendo-lhe o café. O vapor subia da xícara como os fantasmas do passado que assombravam Leonardo. "Liz, eu não aguento mais. Toda vez que vejo ele nos palcos, toda vez que o público grita seu nome..." Leonardo pausou, a voz embargada. Eu sei que ele mereceria saber a verdade sobre aquela noite. Era dezembro de 2004. Leonardo ainda se lembrava perfeitamente. A chuva torrencial que caía sobre Uberlândia, o show que quase foi cancelado, e Leandro, então com apenas 24 anos, nervoso nos bastidores do teatro. Era para ser apenas mais uma apresentação da dupla sertaneja que começava a ganhar reconhecimento nacional. "Mano, eu não sei se consigo subir no palco hoje", Leandro havia dito, suas mãos tremendo enquanto ajustava o violão. "Sinto que não sou bom o suficiente. E se eu esquecer a letra? E se decepcionar todo mundo?" Leonardo fechou os olhos, revivendo aquele momento. O que ele fez naquela noite mudou o curso de suas vidas para sempre. Mas Leandro nunca soube. "O que você fez foi por amor." Liz colocou a mão no ombro do marido. Mas talvez seja a hora de ele saber." No quarto dos fundos da casa, Leonardo abriu uma gaveta que há anos não mexia. Lá estava a carta amarelada pelo tempo. A carta que um produtor musical de São Paulo havia enviado especificamente para Leandro em 2004, oferecendo um contrato solo que mudaria sua carreira. Leonardo a interceptou antes que chegasse às mãos do irmão. E, "Querido Leandro", Leonardo leu em voz baixa, "após assistir sua apresentação em Goiânia, gostaria de oferecer-lhe um contrato exclusivo para a carreira solo. Acreditamos que você tem potencial para se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja do país." A carta continuava com detalhes de um contrato milionário e oportunidades que fariam qualquer artista iniciante desmaiar de emoção. Mas Leonardo a escondeu, convencido de que estava protegendo o irmão de um mundo que poderia destruí-lo. Ele era tão jovem, tão inseguro. Leonardo sussurrou para si mesmo: "Eu pensei que estava fazendo o certo." Mas os anos passaram, e Leonardo viu Leandro crescer, amadurecer, tornar-se um artista respeitado. Viu-o superar as inseguranças, conquistar o público e, principalmente, viu-o questionar por que certas oportunidades nunca chegaram até ele. "Por que será que eu nunca recebi convites para participar daqueles programas grandes?" Leandro havia perguntado meses atrás, durante um almoço familiar. "Sinto que sempre fico um passo atrás. Sabe?" Leonardo quase engasgou com a comida. Ele sabia exatamente por quê. Porque havia interceptado não apenas uma, mas dezenas de convites e oportunidades ao longo dos anos, sempre achando que estava protegendo Leandro de algo. Agora, olhando pela janela da fazenda e vendo as primeiras flores do ipê amarelo desabrochar no quintal, Leonardo tomou uma decisão que o aterrorizava e o aliviava ao mesmo tempo. "Liz!" Ele se virou para a esposa. "Vou ligar para o Leandro. É hora de contar tudo." As lágrimas desceram pelo rosto do cantor enquanto ele discava o número do irmão. 20 anos de silêncio estavam prestes a chegar ao fim, e Leonardo não sabia se Leandro conseguiria perdoá-lo pelo que havia feito. O telefone tocou 3 vezes antes de Leandro atender. Sua voz soava cansada.
Havia chegado de madrugada de uma turnê pelo interior de Minas Gerais. Oi, mano, tudo bem? É cedo para você estar ligando, Leandro disse, espreguiçando-se na cama de seu apartamento em Goiânia. Leandro, preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. A voz de Leonardo tremia de uma forma que Leandro nunca tinha ouvido antes. Leonardo, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? Pode vir aqui na fazenda hoje à tarde? Por favor. Leandro sentou-se na cama, completamente desperto agora. Conhecia o irmão há 41 anos, desde que nasceu, e sabia quando algo realmente sério estava acontecendo. Claro, mano. Chego lá umas 3 da tarde. Às 15 horas em ponto, Leandro estacionou sua caminhonete na entrada da fazenda. O vento de outubro balançava as folhas dos eucaliptos, criando uma sinfonia natural que sempre o acalmava quando criança. Mas hoje, algo no ar parecia diferente. Leonardo o esperava na varanda, sentado na cadeira de balanço que pertencia ao pai deles. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, ou não tivesse dormido. Senta aqui, Leandro. Leonardo apontou para a cadeira ao lado. O que eu vou te contar vai mudar tudo entre nós. Leandro sentou-se devagar, o coração acelerando. Mano, você está me deixando com medo. Leonardo respirou fundo e começou. Lembra daquele show em Uberlândia, em 2004, quando você disse que estava inseguro, que achava que não era bom o suficiente? Lembro. Foi quando você me deu aquele discurso sobre persistência, sobre como eu tinha talento e só precisava acreditar em mim mesmo. Mas tem algo que você não sabe. Leonardo levantou-se e entrou na casa, voltando com uma caixa de sapatos velha. Naquela época, você começou a receber algumas cartas, convites, oportunidades. Que cartas? Eu nunca recebi nada. Leonardo abriu a caixa, revelando dezenas de envelopes, alguns amarelados pelo tempo. E porque eu interceptei todas elas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leandro pegou a primeira carta, suas mãos tremendo. Era de uma gravadora de São Paulo, datada de dezembro de 2004. Leonardo, o que é isso? Lê a carta, Leandro. Leandro abriu o envelope com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Conforme lia, seu rosto empalidecia. Um contrato solo em 2004. Eles queriam me dar um contrato solo há 20 anos? Sua voz era um sussurro incrédulo. E não foi só essa. Tem mais. Leonardo apontou para a caixa. Convites para programas de TV, propostas de parceria, oportunidades de shows. Eu interceptei todas. Leandro se levantou bruscamente, a carta caindo no chão. Você fez o quê? Eu achei que estava te protegendo. Você mal tinha 24 anos, estava inseguro. Achei que... Protegendo? Leandro explodiu. Leonardo, você destruiu 20 anos da minha carreira, 20 anos de oportunidades que eu nunca nem soube que existiram. As lágrimas corriam pelo rosto de Leandro enquanto ele pegava carta após carta, lendo os cabeçalhos, as datas, as oportunidades perdidas. Uma delas era de 2007, de um produtor que queria incluí-lo num projeto com os maiores nomes do sertanejo. Outra, de 2010, era um convite para participar de um festival internacional. Meu Deus, Leonardo, por quê? Leandro se deixou cair na cadeira novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Porque eu te amava demais para deixar você se machucar. Porque eu via como você ficava nervoso, como duvidava de si mesmo. E pensei que essas oportunidades iam te pressionar demais, te quebrar. Mas essa não era sua decisão para tomar. Leandro gritou, levantando-se novamente. Era minha vida, minha carreira, meus sonhos. Leonardo também começou a chorar. Eu sei que foi errado. Todos esses anos eu carreguei essa culpa, vendo você se questionar, vendo você se perguntar por que certas portas nunca se abriam, e você ficou lá, calado, me vendo sofrer, me vendo achar que eu não era bom o suficiente. Leandro balançou a cabeça, incrédulo. Como você conseguiu dormir todas essas noites? Eu não conseguia. Liz pode confirmar. Há anos eu não durmo direito.
Cada sucesso seu me lembrava do que eu fiz. Cada vez que você se questionava, era como uma punhalada no meu peito. Leandro caminhou até a borda da varanda, olhando para os campos que se estendiam até o horizonte. O vento balançava o capim, criando ondas douradas sob o sol da tarde. Você sabe o que isso significa, Leonardo? Leandro se virou, suas lágrimas secando e dando lugar a uma expressão que Leonardo nunca tinha visto antes. Isso significa que eu passei 20 anos da minha vida achando que não era bom o suficiente. 20 anos acreditando que meu talento tinha limites, que eu sempre seria o irmão mais novo, tentando acompanhar o mais velho. Leandro, por favor, não. Leandro levantou a mão. Agora eu preciso processar isso. Preciso entender como é que eu refaço 20 anos de autoestima destruída por causa de uma decisão que você tomou sem me consultar. Leandro caminhou em direção à caminhonete, mas parou na metade do caminho. Uma pergunta, Leonardo. Se você não tivesse me contado hoje, ia levar esse segredo para o túmulo? Leonardo abaixou a cabeça. Não sei. Acho que a culpa ia me matar antes. Leandro assentiu lentamente. Pelo menos você teve coragem de contar. Ele entrou na caminhonete e ligou o motor. Mas eu preciso de um tempo para digerir isso tudo. Quando a caminhonete desapareceu na estrada de terra, Leonardo se deixou cair na cadeira de balanço e chorou como não chorava desde que era criança. 20 anos de segredo finalmente revelados. Mas o preço poderia ser perder o irmão para sempre. 3 semanas se passaram sem que Leandro atendesse os telefonemas de Leonardo. A fazenda, que sempre foi um lugar de paz, agora parecia assombrada pelo peso do silêncio entre os irmãos. Leonardo cancelou 2 shows, incapaz de subir no palco com o coração tão pesado. Você precisa dar tempo a ele, Liz dizia todas as manhãs, servindo o café que Leonardo mal tocava. 20 anos de verdade escondida não se processa da noite para o dia. Mas Leonardo não conseguia aceitar o conselho da esposa. Ele sabia que cada dia de silêncio era um tijolo a mais no muro que estava se construindo entre ele e Leandro. Do outro lado da cidade, Leandro vivia seus próprios tormentos. Havia lido e relido cada uma das cartas interceptadas pelo irmão, imaginando como seria sua vida se tivesse recebido aquelas oportunidades. O apartamento estava cheio de papéis espalhados, contratos que nunca assinou, convites que nunca respondeu, sonhos que nunca soube que existiram. 20 anos. Ele murmurava para si mesmo, segurando uma carta de 2008 que o convidava para gravar um dueto com uma das maiores estrelas da música sertaneja. 20 anos de ICU. Sua esposa, Paula, tentava consolá-lo, mas Leandro estava consumido por uma mistura de raiva e tristeza que parecia não ter fim. Amor, você não pode mudar o passado, Paula disse numa manhã, encontrando-o mais uma vez no escritório, cercado pelas cartas. Mas pode decidir o que fazer com o presente. Como assim? Essas oportunidades que você perdeu, será que algumas delas ainda existem? Será que você não pode ir atrás agora? Leandro olhou para a esposa como se ela tivesse acabado de acender uma luz na escuridão. Pegou seu telefone e começou a pesquisar os nomes dos produtores, das gravadoras, dos programas de TV mencionados nas cartas. Enquanto isso, Leonardo recebia uma visita inesperada na fazenda. Chico, o melhor amigo de ambos os irmãos desde a infância, estacionou seu carro na entrada. Vim aqui porque vocês dois estão sendo teimosos demais, Chico disse, sem rodeios, entrando na casa. A cidade inteira está comentando que vocês brigaram. Não foi uma briga, Chico, foi bem pior. Leonardo contou tudo ao amigo, que ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Cara, você fez uma burrada monumental, Chico disse quando Leonardo terminou. Mas você sabe por que fez, né? Porque eu sou um idiota controlador? Não, porque vocês perderam o pai muito cedo e você assumiu o papel de proteger o Leandro de tudo. Só que esqueceu que proteção demais vira prisão.
As palavras de Chico ecoaram na mente de Leonardo pelo resto do dia. Era verdade. Desde que o pai morreu, quando Leandro tinha apenas 16 anos, Leonardo se sentia responsável por cuidar do irmão mais novo. Naquela noite, Leandro fez algo que não fazia há anos. Foi ao cemitério onde o pai estava enterrado. Ajoelhou-se diante da lápide simples e começou a chorar. Pai, eu não sei o que fazer. O Leonardo me traiu, mas ao mesmo tempo, eu entendo por que ele fez isso. Leandro limpou as lágrimas. Ele sempre foi meu protetor, desde que o senhor se foi. Talvez tenha exagerado na proteção, mas o coração dele estava no lugar certo. O vento suave da noite balançou as flores que Leandro havia trazido, como se o pai estivesse respondendo. O que o senhor faria no meu lugar? No dia seguinte, Leandro tomou uma decisão. Pegou uma das cartas da caixa, a mais recente, de um produtor que ainda estava ativo no mercado, e ligou para o número que estava no papel. Alô, aqui é Leandro, cantor sertanejo. Sei que pode soar estranho, mas vocês me enviaram uma carta em 2015 sobre uma possível parceria. Para sua surpresa, o produtor ainda se lembrava dele e, mais importante, ainda tinha interesse em trabalhar juntos. Claro que me lembro de você. Fiquei esperando sua resposta por meses. Achei que não tinha interesse. É uma longa história, Leandro disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Mas agora eu tenho muito interesse. Eles marcaram uma reunião para a semana seguinte. Pela primeira vez desde a revelação, Leandro sentiu uma fagulha de esperança. Talvez não fosse tarde demais para algumas dessas oportunidades. Mas havia algo que ele precisava fazer primeiro. Na tarde de quinta-feira, Leandro dirigiu até a fazenda. Encontrou Leonardo no estábulo, escovando um dos cavalos, algo que sempre fazia quando estava nervoso ou preocupado. Oi, mano, Leandro disse suavemente. Leonardo se virou, surpreso. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Leandro, você veio. Precisamos conversar. Eles se sentaram na mesma varanda onde tudo havia sido revelado 3 semanas antes. O sol da tarde criava o mesmo espetáculo dourado nos campos, mas dessa vez havia algo diferente no ar, uma possibilidade de cura. Eu ainda estou machucado, Leandro começou. E vai demorar para eu superar completamente o que você fez. Leonardo abaixou a cabeça, preparando-se para o pior. Mas, Leandro continuou, eu entendo por que você fez. E mais importante, eu te perdoo. Leonardo levantou os olhos, incrédulo. Sério? Pai sempre dizia que família é quem fica do nosso lado, mesmo quando a gente erra feio. Você errou, Leonardo. Errou muito. Mas você também foi quem me apoiou, quem acreditou em mim, quem me ensinou tudo sobre música. Leandro, Deixa eu terminar. Leandro sorriu pela primeira vez em semanas. Liguei para alguns dos produtores das cartas. Alguns ainda estão interessados em trabalhar comigo. Talvez não seja tarde demais para alguns desses sonhos. Leonardo se levantou e abraçou o irmão com força. Eu vou te apoiar em tudo. Qualquer coisa que você precisar. Eu sei que vai. Mas dessa vez, quero que seja meu irmão, não meu protetor. Posso contar com isso? Pode. Prometo. Enquanto se abraçavam, os dois homens sabiam que tinham um longo caminho pela frente para reconstruir completamente a confiança perdida. Mas pela primeira vez em 3 semanas, ambos sentiram esperança. A verdade havia doído, mas também havia libertado. E agora, finalmente, eles poderiam seguir em frente, juntos. 6 meses depois da revelação, Leandro estava nos bastidores do programa de TV mais famoso do país, ajustando o microfone e respirando fundo. Ao seu lado, Leonardo o observava com orgulho e nervosismo. Você tem certeza de que quer contar isso na televisão nacional? Leonardo perguntou pela 10ª vez naquela manhã. Tenho certeza. Nossa história pode ajudar outras pessoas. Leandro sorriu para o irmão. Além disso, você vai estar lá comigo. O programa Encontro com Fátima Bernardes havia convidado os 2 irmãos depois que a história se espalhou pelo meio artístico. Produtores,
Outros cantores e até mesmo jornalistas ficaram impressionados com a jornada de perdão e renovação dos irmãos. Boa tarde, Brasil! Fátima Bernardes sorriu para as câmeras. Hoje temos uma história que emocionou o país inteiro. Leonardo e Leandro, dois irmãos que provaram que o amor familiar pode superar qualquer obstáculo. Quando as câmeras se voltaram para eles, Leonardo sentiu o mesmo nervosismo de quando subia no palco pela primeira vez. Mas Leandro, surpreendentemente, parecia calmo. Leonardo, você guardou esse segredo por 20 anos. Como foi tomar a decisão de contar tudo? Fátima perguntou. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Leonardo respondeu, sua voz clara e firme. Mas também foi a mais libertadora. Eu estava matando meu irmão aos poucos, impedindo ele de ser quem realmente poderia ser. E Leandro, como foi descobrir que tantas oportunidades foram interceptadas? Leandro pensou por um momento antes de responder. Fátima, no primeiro momento foi devastador. 20 anos, imaginando cenários diferentes, se questionando sobre o próprio talento. Mas depois eu percebi algo importante. Eu me tornei quem sou hoje justamente por causa desse caminho mais difícil. Como assim? Se eu tivesse recebido tudo de bandeja aos 24 anos, talvez não tivesse desenvolvido a resistência, a humildade, a capacidade de superar obstáculos que tenho hoje. Às vezes o caminho mais longo nos ensina lições que o atalho não ensinaria. Leonardo olhou para o irmão com admiração. Nos últimos meses, havia visto Leandro crescer de maneiras que nunca imaginou possíveis. E agora, como está a relação entre vocês? Fátima perguntou. Melhor do que nunca, responderam quase em uníssono, rindo. É verdade que você conseguiu resgatar algumas daquelas oportunidades, Leandro? Sim, acabei de assinar um contrato com uma gravadora de São Paulo. Vou lançar meu primeiro álbum solo no ano que vem. Leandro sorriu radiante. E sabe qual vai ser o nome? Qual? 20 anos depois. Cada música conta uma parte dessa jornada. A plateia aplaudiu emocionada e Fátima limpou uma lágrima discreta. Leonardo, você se arrepende de ter contado? Jamais! Foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu tenho meu irmão de volta. De verdade. E mais importante, ele tem a liberdade que sempre mereceu. Após o programa, os irmãos foram para um restaurante no Rio de Janeiro, onde a produção havia organizado um almoço. Mas no meio da refeição, Leandro fez um sinal para Leonardo. Vamos dar uma caminhada na praia? Eles saíram do restaurante e caminharam pela orla de Copacabana, o sol forte do meio-dia aquecendo seus rostos. Por alguns minutos, andaram em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas. Me sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Leandro disse, parando para olhar o mar. O quê? Como a verdade realmente liberta. Eu passei 20 anos me sentindo menor, achando que tinha limitações. Você passou 20 anos carregando uma culpa que estava te matando por dentro. Agora nós dois estamos livres. Leonardo assentiu. E você, conseguiu me perdoar de verdade? Não só por conveniência ou por pressão familiar? Leandro se virou para olhar o irmão nos olhos. Quer saber a verdade? No dia que você me contou, eu te odiei. Por algumas semanas, eu realmente te odiei. Mas depois eu percebi uma coisa. Você não fez isso por maldade. Você fez por amor mal direcionado. E isso faz diferença? Toda a diferença do mundo. Intenção importa, Leonardo. E sua intenção sempre foi me proteger, mesmo quando estava me prejudicando. Eles continuaram caminhando. E Leonardo se lembrou de uma conversa que tiveram com o pai quando eram crianças. Lembra quando o pai dizia que a família era como uma música sertaneja, que às vezes tem notas desafinadas, mas no final, se for tocada com amor, sempre fica bonita? Leandro sorriu. Lembro. Acho que nossa música estava desafinada há muito tempo, mas agora voltou ao tom certo. E você acha que o público vai aceitar bem sua carreira solo? Não sei, mas pela primeira vez na vida, isso não me importa. Eu vou cantar porque preciso cantar, não porque preciso provar alguma coisa. Naquela noite, no hotel, Leonardo ligou para Liz. Como foi o programa? Ela perguntou.
Perfeito. Ele está diferente, Liz. Mais maduro, mais seguro de si. E você? Eu também estou diferente. Sinto como se tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. Você fez a coisa certa, Camor. Demorou, mas fez. 1 ano depois, o álbum 20 anos depois de Leandro se tornou um dos mais vendidos do país. A música de trabalho, Segredos de Família, emocionou o Brasil inteiro e se tornou hino de reconciliação para muitas famílias. Durante o show de lançamento, em Goiânia, Leandro chamou Leonardo para subir no palco. Pessoal, quero dividir esse momento com alguém muito especial. Alguém que cometeu erros, mas que teve coragem de assumir e consertar. Leandro olhou para o irmão, meu irmão Leonardo, que me ensinou que proteger alguém não é impedir que a pessoa voe, mas estar lá quando ela precisar de um lugar para pousar. Leonardo subiu no palco com lágrimas nos olhos. Obrigado, mano, por me perdoar e por me ensinar que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Eles se abraçaram no palco e o público explodiu em aplausos. Naquele momento, 20 anos de segredo, dor e silêncio se transformaram em uma lição sobre amor, perdão e segundas chances. A música que tocaram juntos naquela noite não estava em nenhum repertório planejado. Foi uma canção que inventaram na hora, sobre 2 irmãos que se perderam e se encontraram novamente. E quando os últimos acordes ecoaram pelo teatro, tanto Leonardo quanto Leandro sabiam que aquela não era o fim da história, era apenas o começo de um novo capítulo, onde a verdade havia finalmente colocado tudo em seu devido lugar. No céu estrelado de Goiânia, parecia que até mesmo o pai dele sorria, vendo seus filhos finalmente cantando em harmonia perfeita.